Esses dias me mandaram uma questão que é sobre idealismo e utopia. Eu vejo que há uma confusão no estudante iniciante em filosofia, ou mesmo em ciências humanas, em geral, sobre isso. E a confusão vem da nossa linguagem. A pessoa chega para você e fala assim, olha, você é um idealista, você é um utópico. E aí você acredita que idealismo e utopia estão no mesmo diapasão, funcionam de maneira articulada ou são quase que sinônimos. Mas não é assim. A linguagem comum, ela tem o direito de falar isto. Você é um idealista, você persegue uma ideia, você persegue um conceito, você quer que aquele conceito, aquela ideia vigore como ideia, como conceito, ou até mesmo que ela se realize de alguma maneira no âmbito do comportamento, no âmbito prático, às vezes no âmbito material. Afinal de contas, não é? Nós somos seres de projeto, nós temos uma ideia, botamos no papel e depois fazemos esta ideia funcionar em termos de comportamento ou em termos de um tijolo sobre o outro. Isso é uma ideia. Eu persigo uma ideia. Eu persigo um projeto. Bem, agora, quando eu estou falando no campo técnico da filosofia, e eu digo que uma pessoa é idealista, ou um sistema filosófico é idealista, o que estou querendo dizer é que, em termos ontológicos, em termos daquilo que é, em termos do ser, a organização é espiritual, não é do âmbito material, senão eu seria materialista. Então, do ponto de vista da ontologia ou da metafísica, eu sou um espiritualista ou um idealista. O mundo é da ordem da ideia. Do mesmo jeito que uma ideia funciona, o mundo funciona. Em outras palavras, se uma ideia funciona através de uma determinada lógica ou de uma lógica, então o mundo funciona de acordo com uma lógica. Então eu sou um idealista nesse sentido. Eu posso ser um idealista não no sentido ontológico, mas no sentido epistemológico, ou seja, em termos de como é que o conhecimento se dá. Mas aí, eu posso ser um idealista e o contraponto não é materialista, mas sim fisicalista. Quando eu falo em epistemologia, eu chamo os anti-idealistas de fisicalistas. Tá? Há uma série de outras nomenclaturas também. Bom, agora no que isto é diferente de utopia? É que a utopia ela não está propriamente circulando no âmbito da ontologia ou da epistemologia. Ela está circulando num outro campo da filosofia, no campo da ética e no campo, portanto, da política, da filosofia política. A utopia não tem o compromisso com eu ter que realizá-la ou poder realizá-la. Por quê? Porque o próprio nome já diz, ela é um atopos, ela não está em lugar nenhum, nem é prevista para estar. Ela é alguma coisa da ordem
do talvez não realizável. E a característica fundamental dela é não ser realizável. Quando você pega uma utopia, o cara fala, eu construí uma utopia, e ela é realizável, ela já deixou de ser utopia. Ela está mais para programa, para projeto, para ideia. A utopia é fundamentalmente alguma coisa que tenha algo de esdrúxulo nela. Bom, então, qual é a utilidade da utopia? A utilidade da utopia é ela se pôr contra aquilo que existe, o que é o real. E ela se pondo aqui, em paralelo ao que existe, ao comparar uma coisa com a outra, você percebe as disfunções do que existe. Olhando para a utopia, que nunca vai ser realizada, você olha para aquilo que foi realizado e diz, puxa vida, né? Puxa vida, como realizamos mal isso daqui. Então a utopia, ela está sempre posta negativamente. Ela pertence ao campo da crítica ética e da crítica da filosofia política. Tá? Enquanto que a ideia diz respeito à ordem ontológica. Se o mundo é de cunho espiritual ou de cunho material. Se o mundo segue regras que são as regras da matéria, ou o mundo segue regras que são as regras do espírito. Se o mundo segue regras da matéria, as leis de causa e efeito, as leis da natureza estão vigentes. Se o mundo segue a ordem espiritual, a lei de causa e efeito está fora. Ele tem outro tipo de causalidade, ele tem uma causalidade lógica. Na verdade, ele funciona por razões. Ele não funciona por causa e efeito, mas ele funciona que uma razão pede outra razão, que pede outra razão, sucessivamente. Então, ele tem uma ordem lógica. Então, isso é que faz a diferença, né, de peso ontológico. E aí você tem idealismo ou materialismo, idealismo ou fisicalismo. Utopia não. Utopia não diz respeito a isso. Utopia diz respeito a qual o projeto ético de um povo, de uma pessoa, e qual a correspondência disso no âmbito da construção política. Muitas vezes, né, uma ideia, um conceito, pode querer fazer o papel de utopia. Mas, em geral, a utopia tem esta característica de não poder funcionar. Ela não é funcionalizável. Ela é sempre alguma coisa que cria um desconforto para aquilo que foi realizado, mas ela própria não é realizável. Por isso que os utópicos sempre tomam o cuidado de escrever coisas que os burrinhos, tipo Luiz Felipe Pondé, não conseguem entender. Isto é utópico, isto é utópico, isto é utópico. Quer dizer, ele não entendeu o que é utopia. Quando ele diz isto é utópico e não vai ser realizado, ou não é realizável, é claro que não é, se é utópico. Então ele não entendeu a função. A função não é ser realizável. Nem pode, nem deve. Imagine uma utopia, né, a própria, que recebeu o primeiro nome de utopia, a do Thomas Moros. Se você for ler aquilo, né, você fala, nossa senhora, a cidade que ele quer construir tem tantos detalhes, tamanho da mesa, quantas pessoas vão caber em cada mesa, em cada vila comunitária, né? É tudo tão cheio de detalhes que você fala, ou ele é tonto, ou ele escreveu isso exatamente para ninguém tentar fazer.
e apenas para colocar como um modelo que faz a crítica daquilo que existe. Se eu ponho uma mesa onde cabe 10 pessoas e eu faço a mensuração de 10 lugares, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo que você construa essa mesa e faça uma mensuração para 10 lugares, para toda a cidade, em cada lugar, você tem que aquela mesa com aquela medida para 10 pessoas. Não, eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando simplesmente que se você olhar para a realidade, tem gente com mesa que cabe 2 pessoas, mas caberia 10. No entanto, só tem 2. Esta é a crítica que ele está fazendo. Ele constrói uma cidade numa perfeição geométrica tal que ele faz com que você pense assim, bom, eu posso não atingir isso, mas que eu vejo que aqui tem, onde eu tô, tem um erro, tem. Um lugar onde todo mundo digamos assim, tem o seu lugar ao sol. Ninguém fica, por exemplo, precisando de alguma coisa e não receba. A distribuição dos bens estão muito colocadas, milimetricamente colocadas. Você fala, bom, vai ser difícil realizar isto. Eu posso tentar um igualitarismo, mas sempre vai ter, né, alguma hierarquia. Então por que o cara escreveu isso? Exatamente para mostrar que, do modo como nós estamos vivendo, a desigualdade é desnecessária. Veja no caso da utopia educacional do Rousseau, que, aliás, o tal do Felipe Pondé não consegue entender de maneira nenhuma, e eu já vi muita gente igual a ele falando a mesma burrice, do tipo assim, mas essa educação que o Rousseau propõe não pode ser realizada. Mas desde quando o Rousseau propõe? Aquilo é uma forma de você criticar a educação existente. O Emílio é educado de uma maneira que ele é apenas uma forma de você dizer, bom, esta maneira com que a gente educa, não tá legal. Tem uma frase que é fantástica no Emílio, né? O Emílio não irá usar o telescópio, nem irá usar o microscópio, enquanto ele, Emílio, não os inventar. Aí chega o educador, né, e fica esperando o Emílio inventar o microscópio até ensinar o Emílio a usar. Aí, é claro, o Emílio não vai inventar nada, né? E você então conclui que a proposta do Rousseau é uma utopia. Sim, é! Não era para ficar esperando o Emílio. Aquilo é uma maneira de dizer. O Emílio precisa ser educado de maneira a inventar, de maneira a criar, de maneira a ter a criatividade como ponto central e a memorização como um ponto puxado pela criatividade. É uma crítica à educação vigente, não é para ser realizada. Eu fico besta de ver pessoas querendo, né, realizar ou pessoas criticando porque aquilo não é realizável. É ser muito burro, mas muito burro mesmo. É ser tão burro quanto o tal do Luiz Felipe Pondé, que não sabe o que é uma utopia. Então a utopia pertence a este campo, né, do utopos, o lugar nenhum. Está ali como um sonho, às vezes como um sonho maluco, às vezes como um sonho maluco por não ter nenhuma maluquice, por ser muito exato. Ele é uma maneira da filosofia funcionar. A filosofia política, às vezes ela não quer fazer uma teoria para que você construa a cidade justa. Às vezes ela prefere fazer uma utopia, pondo uma cidade tão justa que você não vai realizar nunca. Mas, quando você olha para ela, você identifica as injustiças da cidade existente.
Então, ser idealista tem a ver com metafísica e ontologia. Ser utópico, o utopista, tem a ver com ética e filosofia política. Se você consegue fazer essa distinção, pronto, as coisas vão se resolvendo. Isto é alguma coisa que você aprende ou no ensino médio, se você tiver o curso de filosofia, ou no começo da faculdade, se você tiver algum curso de filosofia. Se não aprende, teria que aprender isso nessas duas instâncias. Se não aprende em lugar nenhum, aprende aqui, no canal. Pronto, está resolvido o problema. Não precisa chorar. Agora, o duro é quando você faz uma faculdade, que nem a besta que eu falei, e não aprendeu. Aí, né? Mas aí é por deficiência cognitiva programada. Daqui a pouco a gente volta.